E aí, pessoal, fizeram o exercício que eu pedi para vocês fazerem, de pensar lá sobre essa pergunta? Com certeza não foi fácil chegar numa única resposta, né? Vocês devem ter percebido que é uma pergunta um tanto complexa, né? A não ser que você queira dar uma resposta, né, superficial, qualquer tipo de resposta, né? Mas se você se esforçou para dar uma resposta mais aprofundada, deve ter percebido que não é tão fácil assim de responder, né? Mas então, para falar sobre isso, eu vou contar uma história para vocês que supostamente teria acontecido com o filósofo Platão, tá? Então dizem que o Platão, em uma das suas aulas, foi perguntado o que é o ser humano. E o Platão então teria respondido o seguinte: o ser humano é um bípede sem penas. O que é um bípede? Um bípede é aquele animal, né, que anda, se move, se apoia em duas patas. Mas na época do Platão, tinha um outro filósofo que quis fazer uma espécie de uma trollagem com o Platão, tá? É um filósofo chamado Diógenes. E o que esse filósofo fez? O Diógenes, quando ficou sabendo dessa história do Platão, ele pegou uma galinha, arrancou as penas dessa galinha, tá? Foi lá no meio dos alunos do Platão, jogou essa galinha lá no meio dos alunos e falou assim, ó, eis aí o homem de Platão. Não sabemos se essa história foi verdadeira ou não, mas independentemente de ela ter sido verdadeira ou não, ela é uma crítica a essa definição do Platão, né? Supondo também que Platão tenha dado essa definição, né? Então, pessoal, para responder essa pergunta sobre o que é o ser humano, vejo, nem mesmo o grande Platão, o grande filósofo Platão, conseguiu aí dar uma resposta, digamos assim, perfeita, né, sobre o que é o ser humano, tá? E diante dessa resposta dele, teve um outro filósofo que foi lá, né, e fez essa crítica e fez essa trollagem a partir da resposta do Platão. Vou falar agora para vocês de um episódio um tanto que recente, né? Que aconteceu em 2014. Teve um jogador que sofreu com racismo por parte da torcida, né? Se não me engano, o nome do jogador era Daniel Alves, né? Então, o que aconteceu? Além de chamá-lo de macaco, jogaram uma banana no campo, né? E esse jogador, ao invés de retrucar, de xingar, né, de, digamos, tentar pagar com a mesma moeda, algo do tipo, o que ele fez? Ele foi lá, pegou a banana e comeu apenas, tá? Como quem dissesse para a torcida, não estou nem aí para o preconceito de vocês, né? No entanto, o que aconteceu? Outras pessoas tomaram as dores desse jogador e criaram uma campanha na época, né? Repercutiu muito na época, né, nas redes sociais, né? Então fizeram lá uma campanha com aquela ideia somos todos macacos, tá? E de onde que veio essa ideia, né, de dizer que somos todos macacos? Nessa mesma época que aconteceu esse episódio, teve um professor de biologia que ele tem um canal no YouTube que eu recomendo muito a vocês que assistam os vídeos dele, principalmente quando você tiver alguma dúvida de algo relacionado à biologia, à ciência, mas ele também fala sobre outros assuntos, né? Então, o que esse professor ele fez? Ele fez um vídeo sobre esse tema, tá? E para responder a essa pergunta, somos todos macacos? Ele produziu um vídeo com o título Sim, somos todos macacos, tá? Esse professor, o apelido dele é Pirula, tá? Então você vai encontrar lá o nome do canal, é o canal do Pirula. Lá naquele vídeo, vocês vão poder entender um pouquinho melhor o que eu vou falar com vocês agora, tá? A reflexão que eu gostaria de propor para vocês. Então, assim que vocês acabarem de assistir a videoaula, se vocês puderem, né, se vocês tiverem um tempinho, se a internet de vocês permitir, vai lá, não custa nada assistir o vídeo desse professor que é muito bacana, tá? E ele tem muito mais gabarito, né? Ele tem muito mais formação para poder falar desse assunto, tá? Porque ele é um professor com doutorado, inclusive, então ele vai saber explicar melhor para vocês sobre isso. Mas, resumidamente,
Uma das coisas que eu achei super interessante naquilo que esse professor falou foi o seguinte: é muito comum as pessoas chamarem de macacos várias espécies diferentes, tá? Vamos tomar como ponto de partida o personagem lá do filme Madagascar, não sei se vocês se lembram, o Rei Julian, tá? Que espécie de animal é esse, vocês sabem? O Rei Julian, ele é um lêmure, tá? Então, a maioria das pessoas dizem que os lêmures são macacos. No entanto, você já viu um lêmure como ele é? Ó, eu vou trazer uma foto aqui para vocês, ó. Deem uma olhada. É um bicho que, assim, tem uma aparência, eles parecem muito com um rato. Mas aí depois vendo as outras características dele e tal, aí as pessoas, ah, não, é um macaco também. Mas não só os lêmures são chamados de macacos, mas as pessoas também chamam de macacos os chimpanzés, os gorilas e todos esses animais que as pessoas chamam de macacos, todos eles têm um ancestral comum, tá? Mas não só eles. Segundo a biologia, segundo a ciência, tanto esses animais quanto nós, seres humanos, temos um mesmo ancestral comum, tá? Então, digamos assim, temos um certo parentesco todos nós. Só que os lêmures são chamados de macacos, os chimpanzés são chamados de macacos, os gorilas são chamados de macacos, mas o ser humano não, tá? Por que isso? Não é uma contradição se todos vêm de um mesmo ancestral comum, têm características completamente diferentes, tá? E são chamados de macacos. E por que que o ser humano não é chamado de macaco também? Mesmo que, sei lá, de repente alguém chamasse de um macaco pelado ou com, sei lá, com poucos pelos, também é um macaco. É por isso que então teve aquela campanha Somos Todos Macacos, porque todos somos muito aparentados, digamos assim.